Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andy De Santis, sou professora da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, que é a instituição que está sendo parceira do programa Prosperar, que é isso que nós vamos falar aqui hoje, a eletiva de Educação Econômico-Financeira. Comigo está o professor Anderson. Por favor, Anderson, se apresente. Olá pessoal, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Esperamos que esse trabalho seja feito com muito amor, com muito carinho e que possamos contar aí com a sua ajuda para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Muito obrigado e vamos juntos! E é isso aí, pessoal. Então vamos começar aqui mostrando um pouco do que nós vamos falar. O tema da aula de hoje é o que tem valor para você. Nós já começamos esse curso falando um pouco sobre o tema do nosso programa, que é Educação Econômico-Financeira, e hoje nós vamos falar sobre valores. E aí, a nossa eletiva é para sextos e oitavo anos, e o programa então se chama Prosperar, como eu falei, e nós estamos na aula 2. Sou professora Andy De Santis e professor mediador Anderson está conosco aqui ao longo do nosso encontro. Algumas dicas para você acompanhar melhor a aula. Primeiro, tome nota das conversas que nós teremos, dos assuntos que vamos abordar. Reflita sobre as perguntas e converse com a sua família. Vocês vão ver que o tema da nossa aula, vai falar um pouco de comportamento, vai falar um pouco de coisas do seu dia a dia, que tem a ver com a sua relação com o dinheiro e com os recursos que estão ao nosso redor, tá? E outro pedido que a gente faz, já que a gente não tem a opção de compartilhamento e de comentários no YouTube, então, para que a gente possa ver o que vocês estão comentando e acompanhar melhor, a gente pede que vocês compartilhem as suas reflexões, as respostas às perguntas que a gente está fazendo na hashtag chamada ProsperarCMSP, que é o objetivo do nosso curso, que é que cada um de nós possa prosperar. Então, vamos lá? Bom, falando sobre valores, hoje a gente vai conversar sobre o que tem valor para você. E aí, eu pergunto, você conhece ditados populares? Já ouviu falar de alguns desses ditados? Quem tem pressa come cru. Já ouviu falar, Anderson, desses ditados? Já ouvi, as nossas mães costumam falar bastante, né? Mais vale amigo na praça do que dinheiro no caixa. Já ouviu esse ou esse é mais das antigas? Não, esse deve ser mais das antigas. Esse eu também não conhecia, não. Eu fui pesquisar. A união faz a força. Isso é bem conhecido, bem né? Bem clássico. De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui do nosso curso, não é verdade? É verdade. E aí, Anderson, quem tem pressa come cru. Você acha que ele está tentando passar alguma mensagem? Que mensagem você diria que esse ditado está tentando passar? Então, eu acredito que ele tem a ver com as pessoas pensando, não, eu tenho que fazer isso rápido, eu tenho que fazer isso rápido, e acaba fazendo rápido demais e a comida não está pronta, acaba comendo cru. Então, exatamente, paciência, será? Um pouquinho de paciência, um pouquinho de planejamento, disciplina, tranquilidade, não querer fazer tudo às pressas, não querer fazer tudo no impulso, não é verdade? Pois é isso mesmo. Mais vale amigo na praça do que dinheiro no caixa. O que está querendo dizer essa frase? Provavelmente fala que o amigo é mais importante que o dinheiro. E a gente tem que concordar com isso, que geralmente é verdade, né? É isso aí, né? Inclusive, quem tem amigos, né, tem uma rede de apoio, e muitas vezes, a hora que passa a dificuldade, né? A gente viu aí esse ano quanta dificuldade tantas pessoas passaram e ainda estão passando por conta dessa pandemia, né? Mas tendo amigo na praça, tendo pessoas com quem você possa contar, muitas vezes isso pode até te ajudar numa situação de dificuldade financeira, não é verdade? Muito mais do que o dinheiro sozinho. Exato. Então, está falando sobre o valor da amizade. A união faz a força. Do que está falando esse conceito, esse ditado? É quando a gente pensa naquela questão, eu preciso fazer uma coisa e às vezes é muito mais fácil fazer algo que a gente precisa fazer quando a gente tem pessoas ao nosso redor.
ela tem um pouco a ver com a amizade, mas não é só amizade, né? Porque às vezes você não precisa só dos amigos, muitas vezes Isso. no ambiente de trabalho, ou até na escola para fazer os trabalhos, as atividades, para aprender alguma coisa que você está tendo dificuldade. A cooperação, né, a ajuda, o auxílio mútuo podem ajudar a pessoa a realizar aquilo que ela não consegue fazer sozinha, não é verdade? Isso, às vezes até um desconhecido, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, por exemplo, que uma pessoa teve problema no carro, pessoas que ela nem conhecia foram lá e deram uma mãozinha para A ajudar esse carro. união fez a força união e fez a resolveu. força. Exato. Legal. E esse outro, vão pensando vocês aí, tá? Que estão assistindo o vídeo, vão pensando também nos conceitos que vocês vão identificando com cada ditado. De grão em grão a galinha enche o papo. Esse aí fala sobre o quê? Então, é aquela construção, né? Eu penso assim, minha filha estava montando um quebra-cabeça. E cada pecinha que ela ia conseguindo encaixar ia depois formar aquele quadro bonito. Então, cada passo é importante, né? Cada passo. Exatamente, exatamente. Então, esse ditado fala um pouco sobre persistência, sobre a gente não desistir. Será que isso tem a ver com dinheiro? Esses valores aqui que a gente está colocando, tem alguma coisa a ver com a gente ter uma boa relação com o dinheiro, com os recursos? O que você acha, Anderson? Eu acredito que muito provavelmente, às vezes a gente enxerga o dinheiro como uma coisa egoísta, mas não, ele está sempre permeado de outras coisas, está rodeado de outras coisas que são importantes para nós e tem a ver com ajudar os outros, tem a ver com ajudar nós mesmos e a nossa família e todas as pessoas ao nosso redor realmente, né? Por exemplo, se a gente está querendo comprar alguma coisa e a gente não tem o dinheiro agora para comprar aquilo, será que a gente precisa ter persistência para ir de grão em grão e poupando um pouquinho mais até chegar lá? Persistência e paciência, né? E paciência, não é verdade? A cooperação também, aquele ponto que a gente estava falando sobre dificuldades financeiras, ajudar um amigo, sobre colaborar, sobre realizar sonhos juntos em família. Muitas vezes a gente está com algum objetivo, algum sonho em família, e quando todo mundo coopera, a gente acelera a realização dos sonhos, não é verdade? É aquela frase, né? Um sonho sonhado junto é realidade. É isso aí, né? Um sonho sonhado só é sonho, sonho sonhado junto é realidade, né? Legal. Então, quando a gente fala desses ditados, a gente, na verdade, cada ditado, ele sempre representa uma sabedoria popular. E eles vão transmitir mensagens e vão transmitir ensinamentos de geração a geração. Muitos dos nossos ensinamentos, de tudo que a gente aprendeu e absorveu na nossa vida, foi nos passado por meio de ditados, por meio de frases impactantes, né? São as formas que a sociedade encontra para transmitir os seus valores a cada um dos seus membros. E o que são os valores? Os valores, eles funcionam como uma bússola interna, são princípios, né? A gente usa esses princípios, quando a gente está perdido numa floresta, a gente usa a bússola para se localizar, para se nortear, não é verdade? E quando a gente está perdido, tem que tomar uma decisão importante, o que a gente vai usar para se nortear são os nossos valores, né? Os nossos princípios internos, que vão dizer para a gente, para lá está certo, para lá está errado, ali não é legal você fazer aquilo, ali tem a ver com aquilo que está dentro de você. E aí, gente, valores são muito pessoais. Como eles são passados de geração em geração, eles têm muito a ver com a nossa família, com as pessoas que nos criaram, né, com a nossa rede e tudo mais. Então, cada pessoa tem os seus valores, tem os seus princípios, tem aquilo que é importante para si. Então, o nosso desafio agora é: quais ditados populares fazem parte do seu dia a dia? Algum ditado que você se lembra de ter ouvido muitas vezes os avós, né, as pessoas mais velhas, né? Eu já ouvi muito assim: você não pode colocar o braço, colocar o chapéu aonde a mão não alcança, né? Significa que você tem que ir só até onde você pode ir, não deve ultrapassar, né? Você, Anderson, tem algum ditado da sua família, alguma expressão que falavam, que ficou marcada para você? Nossa,
Não posso fazer isso? Então, tinha um ditado que ele até é meio transfigurado assim, que é aquele, quem tem boca vai a Roma. Só que Ah, não de sei. vaiar, de ir, porque eu era uma pessoa muito tímida. Então minha mãe falava assim: se você se perder em algum lugar, você tem que conversar, você vai ter que perguntar. Então, se você se perdeu, pergunte, porque certeza que vai ter alguém que vai te dar uma orientação para você chegar nesse lugar que você precisa. Verdade, esse ditado é bem interessante mesmo e faz muito sentido para mim porque eu não me perco em lugar nenhum, se eu me Sim, viro porque mesmo, né? Me dou meus pulos. E aí, gente, a ideia então é você conversar com a sua família, com seus amigos e conhecer alguns valores para eles, perguntar e refletir também internamente, né? Quais os ditados que fizeram e fazem parte da sua vida? O que esses ditados querem passar? Quais são as mensagens, os valores, as reflexões que eles querem transmitir para você, tá? E aí, novamente convidando você a publicar o que você refletiu sobre essa aula nas suas redes sociais com a hashtag ProsperarCMSP, para a gente poder saber o que está rolando e também interagir com você, tá bom? Agora, a gente vai conversar sobre alguns personagens, só para deixar isso mais claro e ilustrar melhor o que a gente está falando. Essa aqui é a Lia. A Lia, ela gosta de estudar todos os dias, porque ela não quer que o conteúdo da matéria se acumule a cada aula, na última hora, né? Sua dedicação aos estudos é tão grande que todo mundo procura a Lia no dia da prova. Já viu esse aluno? ah, já Conhece? aí teve Tem muito algumas contato. Lias aí? Deve ter, né? Ela adora ajudar os amigos, ela gosta de ensinar tudo que sabe a eles. Mas ela não gosta de passar cola porque ela acha que isso não é honesto. E aí, pessoal, quais os valores da Lia? O que você acha? O que você acha, Anderson? O que você acha que a Lia tem como valores? Quais são as prioridades dela? Então, é interessante que já a última palavra da nossa historinha aqui já marca um valor que a gente considera importante e a gente percebe que para a Lia é realmente importante, né? Que é a questão da honestidade. Então, dá para perceber também a questão da perseverança, já que ela estuda todos os dias. Disciplina, porque ela não deixa acumular. Aham. Então, vamos ver se E está como ela certo. gosta de ajudar os amigos, né? Aham. Tem outro valor aí. Que é? Vamos Vamos ver. ver, colaboração, talvez? Então, ó, dedicação matou a pau, é Sim. isso aí, tá certinho. Disciplina, muito bem. Persistência, né? Persistência. Ela não desiste, ela realmente estuda. Generosidade, Generosidade. né? Generosidade. Qual outro que você falou? Colaboração. A colaboração também pode ser. E a honestidade, que é, assim, o carro-chefe, né? Dá para ver que ela tem esse valor marcado dentro dela. Percebam, gente, que as nossas atitudes do dia a dia, elas revelam os nossos valores, a forma como a gente age, como a gente faz as nossas escolhas e como a gente decide atuar no dia a dia, vai nos dar pistas de quem nós somos. Vamos conhecer agora o Gerson. Gerson é bastante popular na escola. Adora contar piadas, divertir os amigos, às vezes exagera nos apelidos que inventa e acaba magoando alguém. Já viram também esse personagem, gente? Né? Às vezes até abusa, não é verdade? E ele não se importa porque ele quer manter uma fama de mal. E uma vez ele fugiu da escola para ir à Lan House e acabou com uma suspensão de 3 dias, além de ficar sem videogame por 1 mês em casa. E aí, o que você acha, Anderson, que tem valor para o Gerson? Vamos ver, então, já que ele gosta de... A popularidade parece que é alguma coisa bem importante para ele. Eu preciso ser, às vezes, mais importante que os outros, né? É, isso aí. Eu acho que eu vou aproveitar o spoiler que a gente deu, vou falar da fama, né? Aham, sim. E parece que a educação para ele não é importante. Ele tem algumas prioridades bem de curto prazo. Eu acredito que o Gerson é uma pessoa que pensa bastante Mas no curto prazo. É importante isso que você falou, porque não é só o que é importante, mas também o que não é importante, Sim. né? Porque você não consegue atender a tudo, né? Então, se Sim. você prioriza algumas coisas, algumas outras vão deixar de lado, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Então, sucesso também é um ponto importante, porque ele quer manter uma fama de mal, ele quer ser popular, ele quer fazer sucesso, né?
Uma outra questão é desafio, né? Ele fugiu da escola para ir à lan house, quer dizer, então é uma pessoa que busca algum desafio, ele não quer ficar na mesmice, Sim. né? E isso pode ser tanto usado para o bem quanto para algo não tão bom quanto isso. Por exemplo, fugir da escola, né? Sim. E ficar suspenso, não valeu a pena, né? E ele busca diversão. Dá para ver que, como você falou, ele é uma pessoa de curto prazo, então ele quer aproveitar ao máximo o momento. Sim. E ele não se importa muito com as consequências. No fim, ele acabou ficando sem videogame 1 mês em casa, né? Então, esses são os valores do Gerson. Agora, vamos conhecer aqui o Edu. Edu, ele é ativo, ele gosta de praticar esportes, ele participa dos campeonatos pela escola, coleciona medalhas, troféus, está sempre pronto para desafios, não aceita perder. Para garantir a vitória, ele treina todos os dias, come muitas frutas e verduras e procura dormir muito bem. O que tem valor para o Edu? É interessante que o Edu, ele também tem a questão do desafio, mas por um sentido totalmente diferente do que o Gerson tinha para o desafio, né? Exatamente, exatamente. O fato dele não aceitar perder, me parece que ele tem um pouco de competitividade, Sim, assim, né? A isso. competição para ele é algo muito importante, né? O que mais? A questão da saúde, né? Porque ali a questão... Ok, ele pratica esportes, mas ele pratica esportes e cuida da própria saúde, ele come, tem uma alimentação saudável. Perfeito. Isso ajuda a casar as duas coisas, né? Vamos ver então, se você acertou. Saúde. Com certeza. Persistência também, né? Sim, porque ele todo treina mundo que todos os pratica dias. esporte, que treina todos os dias, que tem essa dedicação, essa disciplina, é uma pessoa persistente, né? Disciplina também, da mesma forma que a primeira personagem, a Lia. Dedicação, gosto por desafios também, só que num outro olhar, né? E vamos lá, e aí temos a Jéssica, que adora estar na moda. A Jéssica pesquisa blogs, sites para se atualizar com tendência de roupa, cabelo, maquiagem. Todo dia faz o seu ritual sagrado de beleza, com cremes, sabe os truques para se manter linda, evita estudar muito para não cansar a pele, sonha em se casar com o dono de um shopping para realizar os seus desejos de consumo. Então, essa é a Jéssica. E aí, o que a gente pode ver de valor para a Jéssica? Bom, com a questão do consumo, ela valoriza bastante os bens materiais, né? E com os bens materiais, a gente pensa também na questão da beleza, né? Ela tem essa preocupação. Estética, né? Preocupação com uma imagem, né? Sim, e uma imagem também bastante física, né? Não é uma imagem no sentido só abstrato de que aquela pessoa é uma pessoa legal. Não, aquela é uma pessoa bonita, porque é uma coisa que você consegue ver, né? Não é só algo que você sente. Exatamente, né? E uma questão de status, talvez, Sim. né? Por causa do consumo, da questão de casar com o dono do shopping, Isso, né? como os outros estão me vendo, Exatamente. Né? Então, status é algo importante para ela, a beleza, né? A imagem. A saúde também, porque ela não quer estragar a pele, ela deixa até de estudar para não estragar a pele. Então, é uma certa preocupação com saúde, com pouca diferença dos outros, do Edu, né? A busca de diversão também, né? Porque, no fim, ela realmente quer ter esse prazer, né? No dia a dia. E aí? Você se identificou com algum personagem, Anderson? Olha, eu confesso que eu tenho um pouquinho de Edu. Um pouquinho. Um pouquinho, não igual o Edu, mas um pouquinho. E eu esqueci o nome da primeira moça. A Lia. Mas eu tento ter um pouquinho de Lia aqui dentro de mim. Eu sou muito Lia, sabia? Eu sou mais Lia do que eu deveria. Eu devia curtir um pouquinho mais a vida. Eu sou muito dedicada, muito Caxias, assim, sabe? De ficar me estudando muito e trabalhando demais, e às vezes acabo deixando outras áreas da minha vida, né? Então, gente, o convite aqui é para que você também reflita sobre os seus valores, as suas preferências e aquilo que é importante para você, tá? Suas características, o que te define, né? O que faz você ser diferente das outras pessoas, né? E aí também, de novo, convidando você a publicar suas reflexões. E por que a gente está falando sobre isso, né? Mas espera aí, a gente está falando de educação econômico-financeira, o que tem a ver falar de valores, né? Na verdade, gente, se a gente for pensar no dinheiro,
em todo o dinheiro que a gente recebe e gasta, ele, na verdade, é vamos dizer assim, a ponta do iceberg. É a parte que você consegue ver. Mas tem uma parte que você não consegue ver, que é o que está dentro de você. E é o que faz com que você tome essas decisões. Então, o dinheiro é um rastro, né? A forma como a gente usa o dinheiro, na verdade, a gente está falando de um rastro das nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas têm muito a ver com aquilo que a gente valoriza, com aquilo que tem valor para nós. Então, a palavra valor, né, se a gente for pegar o que significa, ela tem dois significados bem comuns e conhecidos. Primeiramente, a gente fala sobre o que a gente estava conversando anteriormente, os princípios da conduta humana. Né? Então, é a qualidade do que tem força, é uma intensidade relativa, o que vale mais, o que vale menos. Né? É uma qualificação. Você fala que alguém tem muito valor, que aquele objeto tem muito valor. E as preferências de uma pessoa, como a gente acabou de ver. E também valor é usado para falar de dinheiro, né? As relações monetárias, então preço, estimação, né? Quanto que aquilo custa para mim, quanto vale para mim, né? Medidas de riqueza, né? Afinal, o que é ser rico para você? Então, aí tem diferenças, né? As pessoas podem falar... Cada pessoa pode entender riqueza de uma maneira, Sim. né? É muito relativo. E a importância de um bem, tá, gente? Então, a gente usa valor para falar sobre esses dois grandes conceitos, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho da história do dinheiro, já que valor também está representando dinheiro aqui no nosso programa. O dinheiro, ele surgiu, na verdade, para padronizar valores que antes eram trocados entre si por meio do escambo. Então, imagina que eu plantava tomates e você criava galinhas. E eu precisava de galinhas e você precisava de tomates, então eu ia lá e trocava tomate Sim. por galinha. O problema é, quanto vale, né, falando de valor, uma galinha em tomates? Aí começa a complicar a situação, briga, né? Começa a briga. Não, mas espera aí, tenho aqui 2 quilos de tomate, eu acho que eu mereço 2 galinhas pelos seus quilos de tomate. Aí o outro fala, mas eu tive que gastar com milho para alimentar a galinha. E como a gente troca isso daí? Exatamente. E aí, como não tinha uma medida padrão e também a logística era complicada. Imagina uma pessoa que ia trocar um boi por 1 quilo de sal, por exemplo. Como é que eu vou levar o boi? Né? Aí eu tenho que transportar, eu vou ter um custo, né? Como é que eu vou levar? E aí eu tenho que dar comida para o boi, que às vezes a viagem Sim. era longa, enfim. Era uma logística super complexa. E aí dificultava, então, que o comércio se expandisse. Eu só conseguia trocar com os meus vizinhos, com quem estava próximo. Né? Então, foi inventada a moeda. Tá? Só que antes da moeda de metal e do dinheiro de papel, usavam-se moedas mercadorias. Então, por exemplo, aqui na América, os astecas usavam grãos ou sementes de cacau. Alguns lugares usaram o sal, que é da onde vem a palavra salário. Né? Conchinhas também. Conchinhas. O próprio boi também já foi, por um tempo, uma moeda mercadoria. Né? E aí, na Lídia, que é uma região que hoje, onde se localiza uma região na Turquia, foram cunhadas as primeiras moedas. Tá? E aí mudou a história da humanidade. Exatamente. E aí os romanos se apropriaram dessa ideia e cunharam moedas de metal chamadas denário. E desse nome surgiu a palavra dinheiro. Tá? E como é que surgiram os bancos? Nessas feiras em que as pessoas ficavam trocando e usando moedas mercadoria e usando as moedas depois cunhadas, haviam cambistas, pessoas que faziam a conversão da moeda nas feiras. Então você vai me dar quilo de tomate, eu vou te dar X dinheiros, né? X conchinhas ou X, enfim. E aí, eles faziam essa conversão, esse câmbio, em bancadas nas feiras. E assim surgiram os famosos bancos. E uma das famílias muito tradicionais disso, de banqueiros, era a família Médici na Itália. Além disso, os franceses, só para dar uma visão de história, os franceses entendiam que o mundo devia ser entendido a partir de uma base 10. Então, surgiu o sistema decimal,
e o sistema decimal surgiu justamente para fracionar as moedas. E aí surgiram os centavos. E dali apareceu o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, fracionando também quilos, metros e tudo mais na base 10, que a gente conhece hoje, tá? Fechando parênteses da história, pergunto a você, preço e valor são a mesma coisa? Será? Será? O que será que os alunos estão pensando aí na cabeça deles? A gente deles? falou um pouco sobre os valores, né? E a gente viu que o Edu, por exemplo, valoriza saúde, né? Saúde. Então, e saúde a gente compra, né, professora? Saúde a gente compra? Na verdade, a gente pode, usando o dinheiro, fazer escolhas que melhorem a nossa saúde, né? E para uma pessoa que valoriza saúde, muitas vezes, vocês estão vendo aqui um hambúrguer que custa 2 dinheiros e uma salada que custa 4 dinheiros. Para quem valoriza saúde, muitas vezes ela está disposta a pagar mais por algo que vai contribuir para a saúde dela do que pagar mais barato em algo que não vai agregar à saúde dela. Tá? Talvez então, ela esteja vendo no longo prazo, né, alguma coisa, eu vou comer alguma coisa mais saudável, porque isso não vai me prejudicar no futuro. Exatamente, ela está fazendo uma escolha, uma troca. Sim. A gente chama isso, gente, de troca intertemporal. Eu abro mão de um prazer agora, porque obviamente não quer dizer que essa pessoa que prioriza a saúde não goste de comer hambúrguer, tá? Sim. Ela pode até gostar. Mas ela abre mão de um prazer nesse momento em prol de investir em saúde. Aí a gente vai entrar num outro conceito, que é o conceito do investimento, né? Então, como que você faz suas escolhas, em que você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo, o seu conhecimento, tá? Nesse caso, a pessoa está investindo o dinheiro dela em algo que traz mais saúde para ela no longo prazo, tá? Honestidade. Então, a Lia, por exemplo, que é uma pessoa honesta. Né? Então, imagina que oferecem a opção para ela, olha, você quer ir ao cinema, você vai ter que pagar 2 dinheiros. Ou então eu posso baixar um filme pirata para você na internet e custar 0 dinheiro, grátis. Será que a Lia vai topar ir no grátis ou ela vai no cinema? Eu acho, pelas características dela, pelos valores dela, que ela vai optar pelo cinema, mesmo pagando um pouco a mais. Entendem a importância, então, da questão de você conhecer os seus valores pessoais, para entender o que é importante para você e tomar boas decisões, para ver aonde que você vai, de fato, investir o seu dinheiro, investir o seu tempo e os seus recursos? De alguma forma, os valores eles vão influenciar, direcionar o nosso dinheiro de alguma forma. Exatamente. Né? Por isso que eu disse que o dinheiro é a ponta do iceberg, ele é o rastro das escolhas. As escolhas, elas estão muito mais fundo na gente, estão relacionadas com quem nós somos. Então, gente, o autoconhecimento é super importante. Quando a gente quer, por exemplo, não ir na onda do que todo mundo está falando que é para fazer, né? Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais sobre isso, mas se eu quero me blindar das influências externas, é muito importante eu entender quem sou eu e quais são os meus valores, para que eu possa investir valores monetários, valores financeiros em algo que realmente faz sentido para mim e não para os outros. Legal? Bom, então, gente, pensando nisso, o que cada personagem faria com R$50? A Jéssica. A Jéssica, o que vocês acham? Que ela iria, com R$50, comprar um vaso de plantas ou um kit de maquiagem? Isso é fácil, né? Essa é fácil, né? O kit de maquiagem, é claro, né? Porque ela se preocupa com beleza, com status. E tá tudo bem, ninguém aqui está julgando os valores da Jéssica. Muito importante dizer que a gente não está dizendo que ela é mais certa ou mais errada do que a Lia, por exemplo. Não, ela tem os valores dela e o dinheiro dela vai estar relacionado com aquilo que é importante para ela. Já o Edu, o que ele iria comprar com R$50? Um estojo de canetinhas ou uma joelheira nova? Provavelmente uma joelheira nova, né? Porque ele gosta muito de esportes e se preocupa com o desafio, a competição, ele quer estar bem avançado nisso. A Lia, será que ela vai investir R$50 no livro ou numa aula de skate? Então, né,
Olhando ali atrás dela, não dá nem para imaginar o que será que ela iria pegar, Pois né? é, né? Provavelmente o dinheiro dela, ou se você quiser dar um presente para ela, né? Você já sabe o que ela vai gostar Sim. de ganhar, né? E o Gerson, o que será que ele vai querer? Uma mochila nova para, né, os estudos e tal, ou um Um game? game, né? Um game. Apesar que ele Provavelmente ficou o sem os game, se bem videogames, que mas ele ficou sem videogame, mas ele também é uma pessoa que gosta muito de fama, de sim, sucesso. se a Se a mochila for da mochila moda, trouxer para ele algo de ficar mais popular e tudo mais, pode ser que ele vá na mochila, né? Nem sempre é tão claro as preferências sim. das pessoas, não é verdade? E aí? E você? Aí vem a pergunta, né? E você? O que você faria hoje com R$ 50? Como é que está o seu momento, as suas preferências, suas prioridades, seus valores nesse momento? Então, dependendo da situação, R$ 50 seria pouco, mas eu acho que eu acompanharia a Lia nesse caso aí. É mesmo? Provavelmente eu pegaria um livro, porque a gente está no momento aqui de estudar e vamos tentar colocar esse foco aqui, pelo menos na minha cabeça, é o que eu estou tentando fazer. Então, Entendi. um livro me cairia Legal. bem. Eu já estou num momento em que eu estou priorizando muito os cuidados com a casa, né? Como a gente está ficando muito em casa, Sim, então agora eu estou numa fase de equipar minha casa, de deixar minha casa bem aconchegante, bem gostosa para minha família, porque família é um valor para mim. sim. Então, para que eu possa proporcionar uma experiência gostosa para minha família, então provavelmente eu ia usar esse dinheiro com alguma coisa relacionada à minha casa. E aí fica o convite também para vocês de nos dizer, por meio da hashtag ProsperarCMSP, o que você faria com R$ 50 baseado nos seus valores, né? De acordo com quem você é e quais são as suas prioridades, não é verdade? O que mais que você gostaria de falar sobre a questão dos valores? Teve mais algum insight, alguma reflexão que essa conversa de hoje trouxe? Então, é interessante como, às vezes, a gente não percebe isso tão nitidamente, como o que a gente faz com o nosso dinheiro, às vezes está muito mais ligado àquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente tem como importante dentro da nossa vida, do que simplesmente, às vezes, um impulso. Nem sempre a gente gasta dinheiro no impulso. Às vezes a gente olha o impulso, mas se você for dar uma analisada mais a fundo, você percebe que não foi exatamente só o impulso, foi algo que você já considera lá na frente. Por exemplo, uma pessoa que acaba comprando um carro no impulso, a gente consegue perceber, traçar uma linha e perceber, não, essa pessoa ela valoriza carro, talvez ela esteja pensando em como as outras pessoas verão ela, porque às vezes ela trocou um carro mais antigo por um carro mais novo, né? Então são coisas assim que, se você for parar para pensar, não é uma decisão de impulso, não, às vezes é uma coisa que foi se alimentando lá atrás e depois gerou essa coisa que a gente vê, é o impulso. Não. Foi bom que você tocou no assunto de carro, porque eu tenho uma história interessante sobre um cliente que comprou um carro. Eu fiz esse exercício com ele de tentar entender quais eram os valores dele, o que era importante para ele, para saber se as escolhas dele estavam coerentes com os valores deles, né? E aí ele disse que família era um valor muito importante para ele e que status não era um valor tão importante para ele. Só que ele tinha acabado de comprar um carro todo equipado, bacanão, que o pessoal do escritório falou para ele que ele tinha que ter esse carro e tudo mais, acabou comprando. Para poder pagar por esse carro, ele se endividou, né? Ele criou dívidas, que a gente vai falar um pouco sobre isso em outra aula. Mas ele criou dívidas e aí o que aconteceu? Ele, para poder pagar por essas dívidas, ele precisava trabalhar sábado, domingo, feriado, fim de semana, enfim, à noite, de manhã, vários horários do dia, e com isso ele teve que abrir mão do quê? Da família. Da família, que era o valor dele, né? Que era o mais importante para ele. Às vezes, uma escolha que a gente faz, ela nos afasta do que é valor para nós. E aí você não sabe por que você tem tudo aquilo que você queria e não está tão feliz, não está tão bem. Sim.
Porque, na verdade, você toma uma decisão com base nos valores dos outros e Sim. não nos seus próprios valores. Nesse caso, ficou bem claro quando eu mostrei para ele que aquele carro estava além da capacidade de pagamento dele, que ele podia estar se afastando daquilo que é importante para ele. E aí ele tomou a decisão, então, de vender um carro, comprar um mais simples, manteve a qualidade de vida dele, a mobilidade dele, tudo, mas ele não abriu mão da família que era importante para ele, tá? Então, essa é a relação. Quando a gente tiver na dúvida se a gente está gastando nosso dinheiro bem, vai dar uma olhadinha nos seus valores, dá uma olhadinha naquilo que é importante para você. Então, é essa questão que a gente coloca, e a gente trouxe uma frase daquele ator famoso, Will Smith, que fala o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam, né? Então, cuidado com isso. A gente na adolescência, nessa fase, eu tenho uma filha também adolescente, 13 anos, nessa fase a gente quer muito impressionar, a gente quer ser acolhido, quer fazer parte de um grupo, e às vezes a gente acaba comprando ou indo na onda dos outros sem atender aquilo que é importante para nós, e gastando mais do que deve, gastando além da conta, e isso não leva muitas vezes a lugar algum. Então é importante ter esse cuidado. Bom, gente, então para a gente ir caminhando para o nosso final, nós vamos recapitular tudo que nós vimos ao longo desse encontro. Nós vimos que os ditados populares são uma forma que a sociedade encontra para transmitir os valores a seus membros. E a gente convidou vocês, então, a pesquisar na sua família quais são os valores, os ditados comuns que você deve ter ouvido desde pequenininho aí. Valores pessoais, eles são como uma bússola interna, eles são princípios que usamos para tomar decisões quando temos dúvidas sobre um caminho a seguir. A palavra valor, ela pode ser usada tanto para falar sobre princípios de conduta, como para as relações monetárias. E que o dinheiro foi criado para padronizar valores e facilitar as trocas entre as pessoas, para evitar que as pessoas ficassem loucas com o escambo, né? Outra coisa que nós vimos foi que preço é diferente de valor, pois cada pessoa está disposta a pagar mais ou menos por um produto ou serviço, dependendo daquilo que é importante para ela, ou seja, seus valores pessoais. Pão? Não. Está errado aqui, pessoal. Não devemos julgar os valores dos outros. Cada um tem suas prioridades e preferências. Não existe um valor mais certo do que o outro, não é verdade? Sim. Existem os meus valores e os seus. E aí, se eu concordar com os seus, eu posso seguir ou não. E se eu achar que não é para mim, eu não vou levar, não vou seguir a sua onda, certo? E um valor aqui, às vezes, que é importante é a própria tolerância, né? Para você respeitar a decisão dos outros. A tolerância, o respeito é a valorização do outro, né? Para fazer boas escolhas com o nosso dinheiro, é preciso conhecer os nossos valores e agir de acordo com eles, em vez de seguir os valores dos outros. Certo, pessoal? Então, para terminar, a gente vai deixar aqui uma indicação de um livro muito interessante do Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados. A última edição dele é de 2013, mas é um livro bem antigo, na verdade. Ele diz o seguinte, ele conta a história de Raimundo, um menino diferente de todos os outros. Ele tinha um olho preto, um outro azul e a cabeça careca. Cansado de ser alvo de chacota na escola e nas ruas da cidade, Raimundo parte em uma viagem fantástica para um lugar onde as pessoas saibam conviver com as diferenças, que é exatamente sobre isso que você estava falando. Cada um tem seus valores, cada um tem sua história, sua família, suas prioridades, e está tudo bem. E o importante é a gente respeitar, conhecer o que é importante para nós, respeitar o outro e saber diferenciar o que a gente vai seguir ou não a partir da nossa bússola interna. É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui, agradecemos muito a presença de vocês e contamos com a participação de vocês na nossa hashtag ProsperarCMSP e até a próxima aula. Obrigada, Anderson. Muito obrigado, pessoal. Imenso prazer estar aqui com vocês.
e estaremos juntos aí depois nas próximas aulas e também acompanhando a participação aí de vocês pela hashtag ProsperarCMSP. Até a próxima e muito obrigado.